Existem muitas maternidades possíveis, mas será que é possível ser mãe sem culpa? Ou melhor, ser mulher e viver sem culpa? É a partir da culpa que a gente começa a segunda parte do Mulheres que Falam Demais, Maternagens Possíveis. Inclusive, se você ainda não viu a parte 1, confere aqui no YouTube, porque já tem muito papo e muito insight sobre mães, sobre mulheres que não querem ser mães, sobre mulheres que querem e ainda não são mães. E a pauta do papo de hoje passa ainda pelo desafio e a importância da gente aprender a viver e ter prazer ao viver os nossos desejos individuais, sem achar que a gente está sendo omissa com as pessoas que a gente ama e que a gente vai traumatizar elas para sempre. Porque a gente sabe que Freud, Melanie Klein, Winnicott e todos esses grandes psicanalistas falam que a culpa é da mãe. Porque mesmo que você não seja mãe, ainda como eu aposto que você já se sentiu culpada por dizer não para uma amiga, para um namorado, porque você estava a fim de fazer algo para você. Afinal de contas, amar é cuidar, é abrir mão dos seus desejos pelo amor que você tem pelo outro. Será que é esse amor que a gente quer? Seja de mãe, de amiga, de namorada? Acho que não. Individualidade não é egoísmo. E nesse papo, você vai ouvir caminhos possíveis e inspiradores de mulheres incríveis que estão lidando com as suas culpas, suas vontades, suas faltas. Porque vai faltar algo. A gente não vai dar conta de tudo, os nossos filhos vão sentir falta de alguma coisa, a gente vai falhar, vai ter que abrir mão. Como é que faz para viver esses vazios e o desamparo? Desamparo que a gente já carrega com a gente e que a gente vai perceber nos olhos dessas crianças. Dá para viver isso de um modo menos desestruturante? Ser mãe de nós mesmas e buscar outras figuras maternas que nos deem colo é um caminho. Essa é a chamada maternagem que eu tanto defendo. Aprender a se resgatar e olhar para as nossas necessidades, nossas limitações e entender que amor próprio não é se valorizar, é outro caminho, que inclusive eu trabalho muito no meu curso Resgate do Eu. Vai ter um link aqui sobre o curso na descrição do vídeo. Mas agora vamos ouvir essas mulheres incríveis: Tati Vasconcelos, Juliana Bergamo, Paty Durães e Liana Ferraz. É possível ser mãe sem culpa? Viver sem culpa? Me conta aqui, do que você mais se sente culpado nas suas relações? Com seus filhos ou com as pessoas das quais você se sente mãe? E aí pode ser seu pai, sua irmã, seus colegas de trabalho, seu namorado. Vamos espiar essa culpa juntas? E brindar os nossos momentos de individualidade? É tipo a máscara do avião. Se você não puser primeiro em você, você não vai conseguir ajudar o outro. Com quais culpas vocês mães tiveram que lidar? 3 dias. 3 dias. Temos Mas tempo assim, de novo. mas uma que vem assim, livre associação, tipo, deitou no divã, o que vem, que é pauta assim, recorrente da terapia, do remedinho não Malox? Não é pauta da terapia, mas pra mim, assim, acho que eu vivi um tempo, assim, eu nunca tive dúvida que eu queria ser mãe, até eu ser mãe. Depois que eu tive filhos e tal, é que eu comecei a questionar se eu tinha feito aquilo porque era genuíno em mim, ou se aquilo era um roteiro pré-escrito que eu cumpri como boa filha. Então, nesse processo, entraram várias coisas, mas enfim, eu me separei e na separação fui eu que quis sair de casa e montei a minha casa como se fosse quase que uma casa de solteiro. Sabe o clássico pai que sai de casa e monta a casa e os filhos vão de vez em quando? Meus filhos moravam comigo e tal, mas eu que tive a casa de recém-montada e tal. E eu vivi essa experiência de quase que ser não é mãe solteira, mas assim, né, tipo, não é esse termo, nem essa ideia que a gente hoje em dia fala muito melhor como mãe solo, mas assim, de ser uma pessoa sem filhos em algum momento. Ter o seu tempo pra você. Pra mim. Dona do seu tempo. E isso também fez uma confusão em mim, porque eu consegui achar o lugar que eu tenho hoje, em que eu sou mãe, tenho a minha individualidade, tenho a minha vida particular,
transo e tal, e faço tudo isso, mas ainda tô lá muito feliz e presente. E assim, muito bem nesse papel. Então, de não se sentir culpada por estar feliz que você tá sem eles, o fim de semana sem eles. Na verdade, eu tenho culpa hoje por ter precisado passar por esse lugar de quase que negar meus filhos e a maternidade por um período. Não é que eu rejeitei, não é que eu não cuidei deles, mas eles simplesmente não eram, eles eram a prioridade lá dentro, assim, não quero que eles escutem isso e não entendam o que eu tô falando, que é muito complexo, mas eu tive esse momento, uma necessidade de afastamento que é pra a se filha reconhecer, perdida, né? que é total a filha perdida. perdida. Por que a mãe que se prioriza é uma abandonadora? O pai não, né? E o pai Não, e primeiro, o pai não, mas eu já quero dar uma resposta. Porque, obviamente, está nas costas da mãe a responsabilidade por cuidar dos filhos. Em primeiro lugar. Em detrimento de todo o resto. Lá. O que, não se dá para os pais. E 2, não são só mães e pais que cuidam de crianças. Sim! Se você tem uma mãe com apoio do Estado, com apoio... uma rede de apoio, eu odeio expressões já desgastadas, mas sim. E rede de apoio, em geral, a gente pensa em uma rede afetiva de amigas ou de amigos e tal, e a gente esquece de implicar o Estado. Só precisa de rede de apoio às sociedades que não têm um amparo estatal. Se você tem, na empresa onde você trabalha, uma creche para deixar os seus filhos, já é menos necessidade de rede de apoio que você tem. Sim. O Estado também tem que fazer parte dessa rede de apoio, de modo a deixar mães e pais, mas sobretudo mães, terem tempo para serem indivíduos. Por que priorizar a carreira e uma paixão é errado para uma mulher, mas é tudo bem para um homem? Sim. É que daí... Eu quero ir além da diferença de gênero, entende? Eu tô dizendo qual é a escassez que nos faz precisar de uma rede de apoio para existir enquanto indivíduo quando você é mãe. Sim. É que aí tem várias camadas. Pra usar expressões desgastadas. Eu amo. Não tem jeito, a gente cai. Descasca essa laranja, vamos descascar essa laranjinha. Mas é que eu acho que assim, serpentina. primeiro, uma criança ela tem que ser prioridade do pai e da mãe em algum momento da vida. Para constituir esse ser, esse indivíduo, ele tem que ser prioridade num momento da vida, do pai e da mãe. No momento da vida. Ou daqueles tutores. Qual Sim. o momento da vida? Não. A criança, não. Mas assim, o tem que uma é ser prioridade, então, né? Porque o que é ser prioridade não significa que você vai abrir mão de você para ser prioridade. Não é que você vai negligenciar você para que aquela criança seja prioridade. É errado também um pai, se a gente virasse a história da Ferrante e fosse um protagonista, homem, não daria romance, porque não é inusitado. Porque é tão comum. Mas tanto é que ela brinca com isso na obra e como chama? A Gyllenhaal. Não. A diretora, a Maggie Gyllenhaal. Ela faz isso de uma maneira muito brilhante na adaptação para o cinema, porque ela coloca o personagem que é o zelador do prédio e que, numa conversa que no livro é um pouquinho mais sutil, ali ela torna grande. E ele é um cara que abriu mão da família, a família mora nos Estados Unidos, sei lá onde, e ele é um pai à distância, que simplesmente... Pra ele tá tudo bem, gente. Exato, e tem aquele conflito, aquele encontro entre dois personagens ali. Mas nenhum dos dois estão assim, totalmente certos ou totalmente errados, por isso eles são ótimos. Não, são porque personagens ninguém tá incríveis. Certo e nem não, eles são personagens incríveis. É que o que eu tô querendo, meu ponto aqui, é dizer que você priorizar uma criança não é você negligenciar um indivíduo, um adulto, seja um pai ou uma mãe.
e que a criança sim, ela precisa ser priorizada. Uma sociedade que não prioriza a infância é uma sociedade doente. E o contrário é completamente errado. Negligenciar uma criança. Mas eu não tô dizendo que é Mas errado. priorizar uma criança não significa negligenciar a mãe. E também, e a vida pessoal. priorizar uma criança não pode Pelo significar sobrecarregar uma mãe. Exatamente, pelo contrário, se a prioridade é a criança, se a gente está só olhando para a criança, para que ela seja bem cuidada, os tutores, sejam ele, o pai ou a mãe, precisam estar bem. Isso é a regra máxima. Acima de tudo. É a regra da máscara, então, né? Exato. Coloca então, de novo, você, a mulher depois, como não sendo um indivíduo, um sujeito, porque é isso, ela pode ser negligenciada. Então, a criança não pode, o homem não pode, mas ela pode ser negligenciada. Mas vou polemizar, tá? Eu não sei se eles precisam estar bem ou se eles precisam ficar bem com a possibilidade de não estarem bem. Por que eu tenho pensado nisso? Só para eu fazer o raciocínio para chegar até aqui, né? Então, eu tô fazendo formação em psicanálise e eu até falei para elas antes de começar que é angustiante você começar a ler Winnicott, Melanie Klein, Freud, Lacan, que fala, você entende o seu eu a partir do olhar daquela sua mãe, e se a mãe tá com um olhar distante, se ela demora para vir, você se sente preterido. E muitas vezes essa mulher tá sobrecarregada, tá vivendo por não pode atender na hora. Não, exatamente. Isso vai gerar impactos na sua percepção de eu e uma culpa naquela mãe. E na verdade a gente tem um desamparo que é estruturante. Todos nós somos desamparados. Como a gente lida com isso abandono. De uma forma menos paralisante? Eu penso porque assim, te ouvindo falar, eu fui criada pelo meu pai, que é um pai que ele tinha 35 anos, 2 crianças, trabalhava numa multinacional, numa época sem celular, que tinha que viajar para fora. Eu sempre me senti a prioridade dessa família. Eu brinco que a gente é os 3 mosqueteiros. Agora, depois de adulta, uma vez ele falou pra mim, você acha, a gente tava falando sobre questões pessoais, ele falou, você acha que você se incomodou ou que teve impactos na sua vida eu ter começado a namorar pouco tempo depois que a sua mãe faleceu? Minha mãe faleceu, eu tinha 5, a primeira vez que ele me apresentou uma namorada eu tinha 12, foram 7 anos. Meu Deus! Foi tempo pra caramba. Eu falei, não, eu me senti culpada por você negligenciar a sua vida pessoal para priorizar a gente o seu trabalho. Quer dizer, você tem crianças culpadas de um lado, um pai culpado do outro, e todo mundo se sentindo prioridade. Então, acho que mais do que o estar bem será, de novo, voltando para a falta. Como é que a gente faz para lidar com a falta que eu vou sair com o cara e vou voltar minha filha, com eu não vou estar bem e vou ter que, às vezes, eu explodir na frente dessa criança? Porque acho que isso que é angustiante, né? Sim. É que o estar bem também não é estar pleno, né? Você tem um bem que é o bem mínimo da funcionalidade. É o bem mínimo, porque ninguém tá 100% bem. Você tá 100% Nem bem. eu, gente. Você tá 100% Tá mais bem agora. naquele instante mágico, sei lá, ganhou um presente, teve um orgasmo, viu uma coisa. Aquele... Você tá no 100%, mas ninguém tá 100% inteiro. Então, quando a gente tá falando do bem, é o bem ali, né? Passando o mínimo bem e talvez comum. seja de fato isso, o bem com o fato mãe, de não estar bem. Já que você tem eu o sei seu que eu sei. Winnicott, a mãe suficientemente boa, É, entendeu? total, Ou o é. pai suficientemente bom. E a gente tá entendendo que seu pai, sei lá, né? Não conheço seu pai, vou fazer aqui. Não, meu pai é herói, aquelas que não entenderam nada. Aquela que vai reprovar na formação. Mas é isso, eu tô entendendo que seu pai foi um pai suficientemente bom. Tanto para um pai como para ele também, sei lá, né? Apesar Porque da ele tava- culpa e apesar do que ele acha que ele gerou de culpa em vocês e tal. Gente, cada um dá o que tem. Não, e grande parte da nossa vida é vivida dentro da nossa cabeça, né? Isso é bem importante. Então, dentro da minha cabeça de mãe, existe uma vida toda que inclui minha filha, né? Que inclui minha mãe, que dentro da cabeça da minha mãe, dentro da cabeça da minha filha. Então, tipo, isso, na verdade, que você trouxe, Carol, me parece uma coisa assim, nossa, vocês conversaram só agora? Porque é uma coisa um pouco... Nós estamos vivendo imaginários. Os nossos imaginários não são puros, eles são contaminados por uma série de coisas, né?
Então, é claro que eu, na minha maternidade, vou reproduzir um monte de coisa que eu não quero reproduzir. Mas que eu fico vivendo no meu imaginário. E às vezes eu entro em contato com a minha filha me dá tanta pista. Mas eu preciso ter a coragem de confrontar o meu imaginário, de falar, será? Né? Que coisa você já confrontou? Putz, sei lá, uma coisa do tipo, nossa... Ela se chama Lorena. Nossa, Lô, tô trabalhando muito, desculpa, tá? Não tá aqui dela. Não, eu tô super de boa com isso. Quem tá mal é você. Então, no meu imaginário, ela estava sentindo a minha falta, porque eu sou importantíssima para a felicidade da minha filha. Eu falei isso pra ela, ou seja, 2 frases. Eu falei, ok. Falei ok, mais ou menos. De repente já começa, né? Mas isso é um processo, mas é um passo, né? A gente parar de viver nos nossos imaginários, que são muito solitários e muito contaminados, eu acho que é uma coisa bacana para a maternidade, para as relações. E é um pouco egocêntrico, né? É aquilo, a gente volta meio no início de achar que o outro precisa de você para viver. E tem uma coisa que é legal, voltando também no início, para você também é legal essa construção do imaginário onde você é a grande rainha. Sim. Né? Então você é a grande rainha. Então sua filha precisa de você. Só eu sei fazer isso. Eu decidi não ter, por exemplo, segundo filho, ou muito recentemente, de focar, porque eu fiz uma viagem a trabalho, eu fiquei 20 dias em Moscou, com uma peça de teatro, e foi a primeira vez que eu viajei sozinha. Uau. E eu falei, isso aqui me faz muito feliz. Demais para eu abandonar. Não posso abandonar. Que daí foi, de novo, a realidade se impondo a um imaginário, uma fantasia. Porque eu sempre falo também, não, o segundo filho. O filho, quando ele nasce, ele é concreto. Mas enquanto ele não nasce, ele é uma abstração. E aí vem o fato da maternidade ser também, e para algumas mulheres, principalmente, algo circunstancial. Né? Quais são as circunstâncias em que você tá hoje para analisar ou fantasiar ou projetar um filho? O quanto a minha vida vai mudar? Sim. Do que eu vou ter que abrir mão? Cara, você vai ser mãe, você vai ter que abrir mão. Isso. É isso. Ponto. Simples assim. Né? Isso, não tem como, né? Tá beleza pra você? E eu acho maravilhoso que pra algumas mulheres esteja beleza. Porque assim, eu vou perder. Gil. Não, é que às vezes eu tenho uma coisa muito onipotente aí da Argentina, mas que eu achava que não, que eu ia dar Você ia conta de continuar tudo. tendo a sua vida. É muito louco que uma vez na análise, assim, eu falei, a minha imagem tava no puerpério. A minha imagem de puerpério era eu usando, sério, uma jardineira que eu tinha muito maravilhosa de linho, assim, com a minha filha no colo e, tipo, radiante, indo viajar. Maquiada, unha sabe? feita. Era tudo que não estava acontecendo, porque eu estava condenada, eu me sentia naquela forma, né? A prisão daquele apartamento, mamando, né? Dando mamar o tempo inteiro. Então, mas isso passa também, né, Gil? imaginário, Em algum abstrato. momento você retoma, né, a sua vida, à medida que as Não, crianças retoma, crescem sem e dúvida. tal. Não, Quando então não retoma é precisa ser isso. Eu só tô delicioso, dizendo né? que era um choque de realidade de uma coisa ou outra, que eu realmente tinha essa ingenuidade de que eu não ia perder tanta coisa. A gente perde. Não tem jeito. E aí, eu quero voltar no tema, que é o tema do meu texto também, algo que a gente já falou aqui, que é, você vai ter que abrir mão de uma parte da sua vida. Ou seja, você vai perder. Sim. Obviamente, você transformando a sua vida, tem outras coisas que você vai ganhar. Que uma mulher que não transforma a sua vida assim, não vai ganhar Dessa forma. dessa maneira. Isso... Não transforma como? Oi? Que não transforma... Dessa ruptura Que não da tem maternidade. filhos. Sim. Que não transforma Uma dessa mulher que não tem forma. filhos não vai ter a vida transformada dessa maneira. Tá. Ela não vai precisar abrir mão de algo que mulheres que são mães vão abrir mão, inexoravelmente, e também não vão ter os ganhos que uma mãe tem. Sim. E isso não faz de uma mãe e nem de uma mulher que não tem filhos
Melhor ou pior. não faz de uma mãe ou de uma mulher que não tem filhos uma existência melhor ou pior. Portanto, esse negócio de que mulheres que não têm mãe, olha, de novo, que não têm filhos, Só eu. mãe, não chegaram lá, se baseia numa lógica evolutiva que não existe. Porque não se trata disso. Se trata disso. Exato. E mesmo entre as São mães, caminhos né? diferentes. E mesmo entre as mães. Sabe? Uma mulher... Bom, aí eu vou deixar pras queridas que são mães ok falarem. Mas eu abri mão desses ganhos porque eu não quis abrir mão das perdas que ter um filho implicava. Foi uma escolha, e é uma escolha consciente, circunstancial, porque talvez há 10 anos, há 15 anos, eu me apaixonasse loucamente, casasse e achasse que ter filho era algo pra mim, sim. A minha vida foi de um jeito que um filho não cabia. Até hoje não cabe. E eu brigo muito com isso. Não é melhor, pior. Tenho amigas que são mães que falam, inveja a vida que você leva. Você faz o que você quer. Você não tem hora pra nada. Você sai o dia que você quer. Cara, não são vidas melhores ou piores. Porque você talvez tenha com quem dividir a sua existência, a sua convivência. Eu não tenho. Se eu não fizer, ninguém faz. A gente tem esse funcionamento social de que pra uma coisa ser a outra, pra uma coisa ser a outra, Elas é são pior. anulantes, né? São excludentes. Outro dia a gente tava eu fui num show com várias amigas que por acaso são mães, e daí era a show da Bala Desejo, são, né, uma banda de jovens e super, né, super talentosos e gostosos e não sei o que. Daí quando acabou, uma delas falou assim, nossa, olha, uma jovenzinha já fez isso, não sei o que, eu aqui. Eu falei, não é porque ela é boa que você é ruim. Isso, né? Exato. E acho que a gente tem essa mecânica de pensamento. Da Tipo, pra comparação, eu ser né? boa numa coisa, o outro realmente tem que ser. Precisa Não ser pode ser muito. só dois bons, tipo, dois diferentes. As coisas não podem conviver. Ou dois ruins. Ou dois ruins não, também. E pra exato. justificar tem minha muito também, renúncia, né? Tem todo mundo tem que renunciar junto, né? Porque eu Exato. vejo que, né, até queria ouvir vocês como mães, assim, que acho que essa coisa do grupo de WhatsApp de mães da escola é um pânico também, porque É um pânico sempre e eu vai não ter uma interajo. mãe Eu não que interajo. é a mãe perfeita, que mas como assim? Seu filho não tá fazendo, além do inglês, do balé, da natação, a iniciação da música, e ela dá conta de fazer tudo, e ela é linda, magra, inteligente, escreveu um livro, tem 3 filhos. Sabe o que eu não faço? Eu não vou em reunião. Eu não vou na reunião da escola. Que coisas vocês sentiram, né? Essa coisa do ser a mãe boa o suficiente, que foi difícil de abrir mão, e que coisas foram libertadoras? Isso eu não vou dar conta. Mesmo que a minha melhor amiga Foda-se. mãe Foda-se, esteja dando. Acompanhar a lição da minha filha. Eu sei que Você isso... acompanha? Não. Eu não consigo ser essa Não, mãe. e, assim, Dedéu. eu sei que muitas vezes ela precisa dessa ajuda. Então, muitas vezes eu já tive que fazer isso. Ela precisa de mim. Mas eu odeio isso. E outro dia eu disse pra orientadora, eu falei, pra mim isso é muito difícil. Eu estou fazendo neste momento porque minha filha precisa dessa ajuda minha. Mas assim, pra mim é muito Não difícil. tá natural. Não é natural. Eu me sinto ridícula nesse papel. Sei lá, várias coisas que não Somos vêm ao duas. caso aqui. Mas assim, é muito difícil, sabe? Várias coisas assim. Ou ser a mãe comportada. Eu não sou uma pessoa comportada. O que é uma mãe comportada? Tem aquele script, né, da mãe que só fala certas coisas, não fala essas coisas. Isso não pode falar na frente dos filhos. Isso eu ouço muito da minha mãe. Você não deve... Ela já entendeu que não é assim, mas durante muito tempo ela achava que eu não podia fraquejar na frente dos meus filhos, tipo chorar. Não faz assim, sei lá, tem um lance com morte, né? Sei lá, me contam mais uma... não vai chorar tanto que eles vão ficar assustados. Não, a morte é assustadora. Eu tô muito triste, eu preciso chorar, entendeu? Sabe? Pra que eles saibam que eles também podem chorar se eles ficarem muito Não, tristes. e que a mãe deles não é a Virgem Maria toda poderosa, uma deusa na Nem a terra. Mulher A mãe, Maravilha. exato, a mãe deles é porque minha mãe falava isso. Quando eu fiquei grávida, eu fui tratada como a Virgem Maria. Que linda.
Não, eu fui esse bebê gestado dessa forma, que é muito mais, enfim, são outras questões, né? Conversa. Eu pago caro na terapia do psicólogo. Mas, então, desse lugar muito estereotipado da mãe, que é isso, a mãe que fala, né, que se comporta, não sei o quê. Eu não, enfim, não sei, nem sei mais. Mas sabe o que é legal? Você falou da sua mãe só pra fazer A minha mãe, acho que a coisa que ela mais me ensinou é escutar. Assim, a minha mãe me escuta tanto. Você falou isso, eu não consigo imaginar. Eu vejo minha mãe, tipo, falando, nossa, é verdade. E é legal que parece que foi isso mesmo que eu mais aprendi com ela. Então, eu acho que a minha filha tem tanto a me ensinar, sabe? Ah, sim. E que você falou lá atrás, né? O que você acha das nossas mães e tal? Eu lembrei disso. Porque eu lembro muito da minha mãe muito atenta, sabe? Ao que eu tava falando. Acho que essa é uma marca que eu levo muito, assim, dessa maternidade. E que eu sempre gostei de fazer com a minha filha. De ouvir mesmo. Mas brincar, por exemplo... Ai, também tem essa. eu sou boa, manda pra tia Tati. Mas agora ela tem 15 anos. Agora tem 15 anos. Agora não. eu tô reinando, entendeu? Entendi. Porque agora é o bate-papo, a conversa, a escuta, o conselho. Eu amo, Adolescente, é muito legal. Manda pra tia Tati também. Eu amo. Mas brincar nunca foi. Eu ficava brincando, que legal, meu Deus, Eu que adoro. saco, eu não aguentava. Eu tenho amigas que são tias também, ou que são tias afetivas das filhas das nossas amigas e tal. Não consigo brincar. Não consigo, não gosto. Aí vem a criança, tipo, você é não sei quem, eu não sei quem. Ela fica esperando você começar a história. E a pessoa lá assim, ó. Eu já crio um grande enredo. Eu já adoro. Você é a monto uma amiga que todo mundo quer ter casa. quando ter filho, você sabe, né? Porque Não, você mas tá é assim querendo- também. Chega uma hora que eu canso e eu devolvo pros pais. Isso é bom que vocês É saibam. justo, mas é justo. Eu O famoso adoro esse toma que o filho papel. é seu, Toma né? que o filho Eu sempre ocupei bem esse papel, quando eu tive tempo pra ocupar bem Claro, esse papel. Pra claro. mim ele é muito Quando eu incrível. Eu gostava muito quando eu era... Eu adoro. Esse é meu papel no mesmo. filho, na minha sobrinha. É. E é engraçado, eu tô ouvindo vocês falarem o quanto a maternidade refletiu a relação de vocês com as mães. Depois que minha sobrinha nasceu, eu voltei a pensar muito na minha relação com a minha tia. Eu tive uma tia maravilhosa, que nunca casou, que nunca teve filhos e que foi sempre a tiazona legal dos sobrinhos que dela demais, e tal. E eu penso muito, assim, o quanto a minha relação com a minha sobrinha é refletida também na minha relação com a minha tia, sabe? Eu E morro de amor. a gente tinha falado antes de começar a gravar, né, que a maternagem é diferente da maternidade. E eu penso muito isso porque... E eu tenho pensado em se automaternar, e daí também eu fui até levar isso pra formação de psicanálise e fui esculachada. Porque assim, não dá pra você se automaternar, a gente sempre depende do outro. E eu acho que isso é bonito, assim, somos seres sociais. Sim. A gente vai depender do Cuidar outro. do outro. E a gente pode achar mais do que uma mãe boa o suficiente pra gente. Então, uma amiga vai ser uma boa mãe, uma tia vai ser uma boa mãe, Uma avó. um chefe vai ser talvez um bom pai, uma chefe. Um amigo vai te maternar bem. Então, acho que Eu isso sou é bonito mega também. maternada por amigos. Eu também. E a Mega. gente- Eu sou talvez só só por mãe Que amigos. maternos, amigos. Eu sou só por amigos. Nossa, eu sou muito. Porque Você daí também é uma só por moça. amigos, porque não temos Super. mães. Exatamente. Mães presentes. Mas já que eu não tô Alguns na formação amigos de homens, mas a psicanálise, maioria as minhas amigas Maravilhoso. mulheres. Já Porque que eu não tô ele... na formação de psicanálise, eu vou falar. Porque é o Maravilhosa. seguinte, ó, eu esses dias estava ouvindo, porque eu gosto muito de psicanálise, ouvindo um seminário de psicanálise e eu me dei conta, meu Deus, eu não sou um bebê. Entende? E eu falei, Mas a psicanálise vai falar que o que fala em você é o infantil em você. não, mas Eu aos 40 mas eu anos não quero pensei. prestar conta dos formadores de psicanálise. Eu vou falar outra coisa. Porque eu me dei conta disso de um jeito muito louco, muito insight. E falei, eu posso me dar banho, eu posso comer, eu posso me levar pra passear, eu posso... Tá? Mas eu acho que eu sei Mas que você o que vai eu tô- chegar e eu pensei a mesma O coisa. que eu tô querendo dizer com isso é que, assim, tudo bem, as relações, elas formam a gente enquanto sujeito, né? Mas existe uma liberdade também de você perceber que você também pode ser fonte do seu alimento. Total, do seu seu cuidado. do seu cuidado. o ponto Então, talvez que- você esteja falando disso e a galera lá te criticou, É. a gente não tá nem aí pra eles. A gente tá falando Exatamente. de nós. É isso. A gente gostou Porque acho que disso. esse lugar é isso, do automaternar que
eu queria chegar é exatamente esse, de saber se dar colo. E o colo às vezes vai ser uma garrafa de vinho com as amigas. Ou é dançar e pôr o batonzão. Qualquer coisa. Mas é parar de pedir colo pra quem talvez seja ruim de colo. Não, mas aqui eu acho que eu sei que o pessoal da psicanálise falou, talvez. Aquele pessoal da psicanálise. Não, é porque tem uma diferença aqui. É aquilo que a gente tá falando também. Que a gente automaticamente associa cuidado à mãe. Isso. Então, e a mãe é esse lugar feminino. Mas Tudo é isso bem, que eu tô tentando dizer. Então, assim, uma coisa é autocuidado. Sim. E outra coisa é maternagem. Maternagem necessariamente implica a existência do outro. Porque a mãe é o outro. E toda a busca da relação mãe e filho é dissociar a mãe do outro, do filho, um e o outro, blá blá blá, aquela bagaça toda. Da psicanálise aí. Desses caras aí. Desses caras Eu aí. adoro, gente, psicanálise. Então, eu acho que é quase que uma diferença semântica, porque você tá falando, quando você fala maternar, você já implica na resistência do outro. Sim. Quando você fala de, eu cuidar de mim, é uma garrafa, é você com você. Então, tirando Ou é a o outro e maternagem, você? em que momento vocês falaram, eu não sou um bebê, isso eu tô cuidando de mim? É lindo isso, eu queria trazer esse lugar, assim. Mas juro que faz 2 meses, Carol. Não, então, mas... Juro! Foi ontem! Eu tive um insight, Foi ontem gente. que eu descobri que eu não sou um bebê. Eu falei, eu estou processando a vida e as pessoas como se eu fosse um bebê precisando que alguém me salve do berço. Maravilhoso. É maravilhoso Foi ter muito esse recente. entendimento. E sabe o que eu percebi também? Que tem gente que não faz isso a vida inteira. Nunca, Gente, jamais. agora, olha como ser humano é uma coisa muito incrível. Você disse que aos 25, quando você teve sua filha, aos 15 anos, Ai, você me fez. você se descobriu adulta. Mas há 2 meses você ainda era um bebê no berço, precisando Exatamente. É muito maravilhoso. Exatamente. Como a gente pode existir em plena contradição, né? Sim, É bem isso. Amei. É bem isso. amei. E vocês, que momentos vocês cuidaram ou cuidam de vocês? Carol, eu sou uma mulher solteira, sem filho, sem mãe, sem pai, com irmãos que moram longe. Mas esse cuidado do afago, porque às vezes a gente cuida disso do pôr do despertador, porque tem que acordar, e às vezes é esse... Mas eu também sou uma pessoa cercada de amigos, pessoas muito amadas, que são as pessoas que eu escolho pra estar perto de mim, assim. E são essas pessoas que me... É com essas pessoas que eu ando, sabe? É com essas pessoas que eu divido a minha vida. Minha galera. É a minha turminha, entendeu? Minhas alegrias, meus perrengues e tal, são essas pessoas que estão do meu lado. É muito difícil pra mim, e eu tô aprendendo isso a segurar minha onda. E ao mesmo tempo, porque podemos ser realmente bastante contraditórios, eu sou alguém que tenho muita dificuldade de abrir muito facilmente pro outro quando o meu perrengue tá pesado demais. Eu também. Também porque eu sou muito acostumada a tocar minha vida. Civirologia. Se não sou eu, não é ninguém, sabe assim? Então eu tô acostumada com isso. É uma coisa mais prática do que afetuosa. Mas eu tô aprendendo a ser mais afetuosa com os meus próprios perrengues pra que eu seja capaz de me abraçar quando eu não tô bem, entendeu? E de receber o abraço. Né? Também. Porque eu sou Isso eu já igual faço também, melhor gente. do que me abraçar. Eu Uhum. recebo melhor do que... Mas eu tô aprendendo e tá sendo bom, assim. Tá sendo bom. Dá uma sensação de autossuficiência, não dá, Ali? É, dá. Acabei Não de sou mais começar, um bebê. né? Acabei de sair do berço mas tá sendo ontem, legal. mas pra mim também não é um processo, tem sido bom, assim. Fala, querida. Fala, Paty. Eu tenho 2 momentos, assim. Eu comecei a me cuidar muito rapidamente, porque eu, né, não fui criada pelo meu pai, pela minha mãe, eu não tive convívio com minhas irmãs, eu fui criada pela minha avó, o irmão da minha avó, a irmã da minha avó. Então eu separei muito rapidamente o joio do trigo do que são eles, do que era aquela Patrícia que vivia com aqueles idosos,
né? E a Patrícia que precisava cuidar dela. Então, a civirologia pra mim é desde sempre e muito suave, nunca foi um peso. Eu resolvo minhas coisas muito rapidamente. E aí depois, bom, eu fiquei 18 anos casada com o pai das minhas filhas. E eu sentia que eu ainda precisava cuidar de mim. Então eu comecei a sair pra dançar sozinha, quando as minhas filhas eram pequenas. E foi libertador um dia que eu cheguei, e eu adorava chegar assim, 6h30, 7 da manhã, com um pãozinho. Eu falava, eu vou trazer o pãozinho. E a Ivy, a mais nova, uma vez, e ela com um olho desse tamanho, com um olho grande, ela acordou, e eu, óbvio, me senti culpada. Que mãe é essa que chega às 6h30 da manhã feliz e suada? Mas ela olhou pra mim e falou assim, do tipo, é possível ainda ser mãe, sair pra dançar, comprar o pão e chegar de manhã? Ela não atrasou o café da manhã, porque tem isso. Ela cuida de mim. Apesar de eu ter uma vida autônoma, obviamente, há bastante tempo, a morte da minha mãe foi muito desorganizadora pra mim, no sentido de... Quando eu não sabia o que fazer, eu ligava pra minha mãe. Talvez ela também não soubesse o que eu tinha que fazer, mas ela era minha mãe. Alguma coisa ela falava, né? E como faz quando você não tem mais mãe? A minha mais velha tem essa relação comigo. Foi muito difícil. Você perder uma bússola no mundo, sabe assim? Como que eu... Recalculando a rota. Passei muito tempo recalculando a rota, gente. Muito tempo. Até entender como é a minha existência nesse mundo. E pra quem eu peço socorro quando eu tô com sintomas um pouco estranhos em casa, que não é Covid, não... Sabe? E você dá um jeito. Você dá um jeito. E você se sente amada e cuidada por muitas outras pessoas da mesma maneira. Pegando esse seu gancho, eu ouvi uma frase também há 2 meses, há 1 mês, de uma amiga que mudou tudo pra mim, que é uma frase simples, mas que me fez recalcular a rota de um jeito diferente. Ela falou, lembra que a vida é trilha e não trilho. Que acho que foi uma frase que me fez entender que eu posso ser boa o suficiente pra mim. Porque o trilho se você tá ali naquele trilho e você sai, o trem descarrilha e aí tudo dá ruim. Tá errado. Deu ruim. E aí todos os vagões estão na mesma velocidade, é aquela direção. A trilha, você até tem um norte, mas hoje você tá mais cansada, você vai pela parte menos íngreme, alguém vai na frente, você vai mais devagar. Você desce, toma um banho na cachoeira. Vai dar uma paradinha. Então entender... Tudo é uma descoberta e uma aventura, né? E que você não vai ser punido. Os perrengues no meio, né? Tá sendo esse e o trilho caminho. tem alguém comandando, né? Você tá ali no caminho de boia, porque alguém tá decidindo pra onde você vai. Que é isso da bússola, que acho que durante muito tempo eu busquei essas bússolas. Então entender que talvez não existam, mas que a gente não vai estar perdido. Sim. Tá sendo esse meu caminho de cuidado. Vamos tomar uma água agora. Obrigada. Falamos demais. Como sempre! Com essa nos despedimos. Com esse sinal sonoro. Mas a gente quer ouvir os comentários de vocês. Escrevam. O que é essa maternidade, essa maternagem possível? Teremos percalços. Mas faz parte. Puta merda. Vidros quebram.